Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, se for possível, deixar um comentário falando bem, falando mal, falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Beleza? Lembrando que esse vídeo, nada mais é do que a minha opinião pessoal sobre os ativos, sobre os mercados. Vamos falar um pouquinho de B3, um pouquinho de Forex, um pouquinho de cripto, a nossa expectativa para essa semana, para a abertura dessa semana. Então, é isso, beleza? Sempre a minha opinião pessoal, de forma educacional, mostrando como eu opero dentro dos conceitos que eu acredito dentro do gráfico, utilizando Smart Money, auxiliado com alguns indicadores, algumas ferramentas. Beleza? E é isso aí. Bora, tamo junto. Começar aqui pelo nosso Ibovespa. E, lembrei, se você quer ter um contato, mais direto comigo ou com a Ari, segue a gente aqui no Instagram, @clinton.oliveira, na Ari, @arianeoliveira. E também, se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Lá você pode perguntar, tirar dúvida, a gente passa algumas informações lá no nosso canal do Telegram também. Beleza? Então é isso aí. Vamos começar aqui começando pelo nosso Ibovespa. Deixa eu colocar a marca d'água aqui, que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Começando pelo nosso Ibovespa. De cara, a gente tem, pelo gráfico semanal, entendendo esse rompimento aqui, esse movimento, quando ele faz esse rompimento, ele fala que o preço quer subir. E todo recuo que ele me faz, a ideia me motiva, a comprar para ele dar continuidade a esse movimento de alta. O que a gente precisaria ter feito, Se a gente está olhando semanal, teria que diminuir o tempo gráfico, e a gente acha, tem umas 2 semanas que eu fiz um vídeo, pesquisa aí para saber se eu estou falando a verdade ou não, que eu falei que aqui, provavelmente dentro dessa região, era uma zona de demanda do preço, onde o preço provavelmente ia subir e repicar. A minha expectativa final para o Ibovespa, após esse movimento de alta, seria lá em 115 mil pontos, para a gente conseguir, de fato, montar algumas posições compradas. Beleza? Pensando no médio e no longo prazo. Para trade, de fato, a posição que a gente montou aqui dentro dessa região, que era um antigo Rally Base Rally, agora, se eu estivesse comprado, provavelmente aqui é uma região de topo, onde eu estaria pensando em realizar as minhas posições compradas. E se continuasse subindo, eu pensaria apenas 2 palavras em relação ao Ibovespa: parabéns, beleza? Trade tem entrada, trade tem stop e trade tem alvo. E provavelmente aqui, próximo dessa região de topo, seria o meu alvo para o Ibovespa. Beleza? Dentro desse movimento, entendendo esse movimento como a nossa pernada principal do movimento, ele mitigou até a última região válida e depois deu continuidade até o próximo topo. É assim que a gente tem que pensar. Se ele vai continuar subindo ou não, aí é apenas um achismo. A gente não tem argumento técnico para poder falar, se ele vai lá continuar subindo ou não. Chegou no topo, a gente tem que procurar zerar as nossas oposições, e chegou no fundo, a gente tem que procurar argumento para comprar as nossas posições. Beleza? Isso aqui, dentro do nosso gráfico diário. Inclusive, a partir do gráfico diário, a gente pode entender esse movimento aqui sendo a nossa pernada principal, pensando num gráfico de curto prazo, E justamente por isso, essa região aqui é uma região dentro do meu movimento secundário. Isso aqui foi o meu movimento primário, e isso aqui é o meu movimento secundário. A galera da mentoria está ficando afiada já, entendendo essa relação entre dois players, a relação sempre vai ter um player comprador e sempre vai ter um player vendedor. Inclusive, esse player pode ser o mesmo player usando 2 corretoras diferentes. Por uma ele está comprando, na outra ele está vendendo. Beleza? Geralmente, quando ele está muito no lucro em uma, a outra posição ele estopa mercado. Justamente é o que acontece dentro desses movimentos de alta ou movimentos de baixas. Provavelmente é o player estopando uma posição menor para realizar o lucro dentro de uma posição maior. Beleza? Ficou confuso? Tinha que ter feito a mentoria. Beleza? Mas a princípio seria mais ou menos isso, a ideia de comprar no fundo e de vender no topo. Beleza?
Então, dentro da nossa pernada principal do Ibovespa agora, seria essa nossa referência, a partir do momento que a gente perde essa região de fundo, né? Essa última região de fundo, agora essa região é uma região válida e que provavelmente pode me sugerir alguns argumentos vendedores. Da mesma forma que eu utilizei ferramentas para poder me auxiliar no movimento comprador, que nesse caso foi o RSI abaixo de 30, dentro desse movimento, o RSI ali próximo da região de 70, 80, também pode me auxiliar pensando em algum argumento vendedor, beleza? Então, vamos colocar aqui no 240 minutos, só para a gente ter alguma noção. Vamos ver se a gente consegue enxergar algum movimento de aceleração, desaceleração do preço, utilizando o nosso MACD. Pelo 240 minutos, o nosso histograma está mostrando que existe uma desaceleração, mas ainda não existe uma divergência, enquanto linha concorda com o preço. Beleza? O preço está subindo e o MACD linha também está subindo. Quando a gente diminui um pouquinho mais e vai para os 60 minutos, inclusive onde seria gráficos de intraday, né? A gente procurar day trades aí durante o período, provavelmente aqui foi o nosso movimento de alta e aqui a gente já consegue enxergar um movimento, já consegue enxergar um movimento vendedor dentro do histograma, um movimento de possível divergência do preço. Enquanto o preço sobe, o indicador fala, Clinton, provavelmente eu estou cansado de subir, eu vou precisar fazer algum recuo maior. Beleza? Justamente usando a nossa região de topo do Ibovespa. Então, usando a nossa região de topo do Ibovespa, que seria mais ou menos essa região, uma divergência nos 60 minutos, o RSI acima de 70, tudo isso são confluências para eu poder pensar em montar posições vendidas, né, day trades, e todo o stop provavelmente tinha que estar acima dessa região. Alguns detalhes interessantes. Vamos lá. Provavelmente aqui, dentro do primeiro momento, a gente vai ter essa região de liquidez. O que pode acontecer? O preço pode estopar essa galera e buscar o próximo POI, que seria mais ou menos aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Buscar o próximo POI, que seria mais ou menos próximo dessa região. O primeiro movimento de topo seria essa região e o segundo movimento é essa região. Então, essas seriam as duas regiões que eu estaria de olho para poder vender Ibovespa e até pensando em alguns day trades durante a semana. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui para a gente falar um pouquinho. Dos 60 minutos, a gente vai ter que usar o diário como referência, porque está muito esticado. De acordo com 60 minutos, a gente ia ter que pensar, né, apenas em argumentos compradores abaixo dessa região. Beleza? Apenas abaixo dessa região, que seria a nossa região de desconto. Aqui, acima disso aqui, provavelmente tudo seria região de indução. Deixa eu mudar. Tudo seria região de indução do preço e provavelmente o movimento mais confortável seria uma entrada de confirmação nos tempos gráficos menores. Esse movimento aqui, para a gente mitigar até a região barata e aí sim a gente conseguir comprar Ibovespa. Beleza? Seria mais ou menos essa a nossa leitura para o gráfico do Ibov. Quando estava no fundo, né? Quando estava no fundo no nosso vídeo, provavelmente você desacreditou e ficou com medo, né? Agora, provavelmente, não é a hora de comprar. Por mais que o preço continue subindo, o ideal seria ele romper essa região, voltar, e aí sim a gente pensar em montar posições para o médio e longo prazo mais uma vez. Ele precisa subir para confirmar o nosso movimento. Beleza? Dólar. O dólar, a gente já teve aqui um recuo importante no dólar, né? E que provavelmente agora você está com medo de comprar dólar. Onde provavelmente isso aqui pode ser, quando a gente entende, né? Esse movimento foi o nosso movimento de alta, quando ele rompe essa região de topo, ele confirma o movimento, falando que o próximo recuo provavelmente é um argumento comprador para a gente. Então, até aqui, mais ou menos próximo dessa região, desse último order block, provavelmente é um ponto interessante para a gente pensar em comprar dólar a favor de todo esse movimento de alta. Então, o dólar ainda tem espaço para cair, mas um pouquinho assim, provavelmente, né, o Ibovespa tem espaço para subir um pouquinho, para a gente ter essa correlação mais ou menos perfeita. A correlação, sempre existe? Não, mas ela é a regra. A gente tem que operar a regra e não a exceção.
Então o Ibov e dólar está subindo, e agora? Não, provavelmente foi a exceção. A regra é o Ibov subir e o dólar cair, ou o dólar subir e o Ibov cair. Beleza? Se você não acredita em mim, olhe o gráfico. O gráfico vai te mostrar se o que eu estou falando é verdade ou não. Perfeito? Então é isso. Provavelmente o dólar seria, olhando o gráfico diário, próximo dessa região, eu estaria pensando em comprar dólar, mas o ponto que ele já está agora, dentro de um gráfico menor, provavelmente já vão ter argumentos e confluências para a gente conseguir pensar em algum movimento mais comprador no dólar. Inclusive, se ele rompe essa região, a gente pode ficar até mais confortável para conseguir pegar algum movimento comprador aqui próximo dessa região. Beleza? Seria mais ou menos uma entrada de confirmação, utilizando o tempo gráfico menor, tendo o gráfico diário como movimento maior. E aí sim, a gente ficaria mais confortável para poder pegar esse movimento do dólar aqui no curtíssimo prazo. Se ele não romper essa região no curto prazo, amanhã, terça-feira, se ele não fizer esse rompimento, essas regiões não são validadas. E a expectativa do movimento é dar continuidade a esse movimento de queda. Inclusive, esse movimento que ele fez agora, ele pode estar criando um drop base. Vai ser um drop ou vai ser um drop base rally. Beleza? Para confirmar o rally, ele precisa do rompimento dessa região e no próximo recuo a gente compra. Beleza? Se ele não fizer o rompimento dessa região, a expectativa do movimento, que não quer romper topo, a expectativa é perder o fundo. Beleza? E mitigar até as regiões do gráfico diário que a gente falou lá em mais ou menos 5,30, né? 5,35 mais ou menos. Beleza? Essa é a nossa expectativa para o nosso doletinha. Vamos falar um pouquinho agora de Bitcoin. Bitcoin é bem semelhante o movimento, né? Lá na mentoria a gente falou que 54 mil era uma região interessante, né? Pensando ali no curto prazo, depois que ele perde esse fundo, a gente sabia ali que próximo da região de 54 mil seria uma região de compra no curto prazo. Se você faz parte do grupo da mentoria, você viu lá minha mensagenzinha num dia lá de madrugada, beleza? Eu estava até jogando poker nesse dia, quando vi tudo pipocando, lembrei da gente bater esse papo lá. Então, 54 mil era um ponto interessante para a gente conseguir pensar em algum argumento comprador de curto prazo. De prazo, beleza? Entendendo que essa pernada aqui seria a nossa pernada principal, de um rally base rally, beleza? E que esse movimento aqui provavelmente seria um ponto de possível parada do preço, próximo da região de 54 mil. Beleza? A compra já foi. A expectativa desse movimento até é ir lá romper o topo. Claro que ele não vai reto, então provavelmente ele pode fazer algumas quedas e aí sim depois ir lá romper o movimento macro do Bitcoin, que quando a gente olha o semanal fica muito claro. A gente só consegue pensar em compras de longo prazo depois que romper essa região de topo. O nosso último vídeo aí, procura o vídeo que eu fiz aí umas 2 semanas atrás, eu falo que quando ele não quer romper o topo, a expectativa seria o quê? Perder a região de fundo e, em tese, inverter o fluxo para topos e fundos ascendentes, e todo repique que fizer seria argumento vendedor para a gente buscar lá a região final do Bitcoin ali próximo de 42, 43 mil, que seria mais ou menos o movimento que aconteceu no gráfico diário acontecendo no gráfico semanal. Isso aqui seria um rally, base rally, e ele vai mitigar até a nossa região de demanda, que seria essa região de antiga base. Então, esse movimento do semanal, olha o tanto que o gráfico é praticamente perfeito. Isso é o semanal. Agora, isso é o diário. Ele fez mais ou menos o mesmo movimento que a gente quer que aconteça lá no gráfico. A Red Base Red, ele mitigou até a região, certo? E aí sim, ele deu continuidade ao movimento de alta no gráfico diário. Seria mais ou menos o que aconteceu no diário que acontecesse lá no nosso gráfico semanal. Inclusive, o Bitcoin, se você já acompanha o nosso canal, você entende que quando a gente tem um movimento forte de alta, provavelmente o RSI abaixo de 30 seria boa oportunidade, alinhado às nossas zonas de demanda, para um possível fundo em relação ao gráfico mensal. Beleza?
Então seria um fundo em relação ao gráfico mensal. Quando a gente tem um movimento forte, de alta, íngreme, a gente espera o gráfico diário ficar abaixo de 30 e provavelmente vamos marcar nossa região de demanda, nossa região de interesse, o nosso POI, onde provavelmente perdendo esse fundo poderia acontecer um movimento de manipulação, um movimento de spring do preço, tocando lá a nossa região de antiga base. Tudo isso alinhado com RSI abaixo de 30 seria provavelmente uma região de interesse comprador. Beleza? Agora, contudo, porém, entretanto, se a gente diminui por 240 minutos, a gente já vê que o RSI, depois que o RSI no 4 horas, ele está, sim, está chegando próximo da região de 70. Essa barra aqui provavelmente pode ser uma barra de indução, está te induzindo a comprar, uma barra forte dessa. Compra que provavelmente o player que já comprou aqui embaixo pode estar pensando em vendas, beleza? Então, pelo 4 horas, a gente teria, né, que diminuir o tempo gráfico, e aqui, até aqui, próximo dessa região, o movimento ainda continua vendedor pelo 4 horas. Para continuar o movimento comprador, ele precisaria romper essa região, voltar, mitigar até uma região mais líquida aqui próximo dessa região, beleza? E aí sim, a gente ficaria confortável para comprar. Dentro desse movimento, entendendo 4 horas, traçando aqui, traçando 4 horas, todo o meu movimento aqui de prêmio e desconto, opa, traçando um movimento aqui de prêmio e desconto, provavelmente aqui próximo dessa região, eu já estou na minha região que provavelmente é considerada cara. Aqui provavelmente foi o primeiro POI, só que a gente não opera todos os POIs. A galera da mentoria já está aprendendo a validar um POI, porque a gente não vai entrar em tudo, porque a gente não é bobo, né? Então, provavelmente a gente vai saber quais POIs seriam válidos ou não, mas de fato, toda essa região é uma região cara, é uma região de prêmio, beleza? Onde provavelmente eu não quero comprar. Eu quero procurar apenas argumento por vendas dentro do gráfico de 240 minutos. Beleza? Se você quiser comprar nos 240 minutos, você vai precisar de fato que ele faça o rompimento do topo, volte até a região barata e aí sim dê o nosso movimento de compra. Beleza? Essa é a expectativa para o Bitcoin. O que mais que a gente vai falar? Vamos falar de S&P 500. S&P 500, alta infinita, tendência de alta, 10 anos de alta, nunca foi de baixa. O que a gente precisa? Esperar um recuo para comprar. A gente não vai conseguir vender isso aqui nem tão cedo, né? Vamos ver se a gente acha alguma divergência, alguma coisa do tipo. Está criando agora, né, pelo gráfico semanal, uma possível divergência, onde esse movimento, agora que está acontecendo, né? Esse movimento de alta, a gente tem esse movimento de baixa, né? Deixa eu colocar vermelho para ficar mais claro. O preço está subindo e o indicador está falando, ó, cuidado que eu já não estou com tanta força. Então eu ficaria atento. De fato, o S&P não é um ponto onde eu quero pensar em compras agora, né, na máxima histórica. Eu esperaria um recuo para eu poder comprar, não consigo comprar aqui dentro desse patamar. Estou vendo aqui, enxergando uma divergência de baixa. Quando eu coloco no gráfico diário, vamos ver o que a gente tem aqui no gráfico diário. O gráfico diário está criando uma divergência dupla, seria esse movimento de alta, seguido, né, provavelmente a gente teve uma divergência no histograma, aqui a gente teve no histograma uma divergência dupla, no linha ainda não. E agora que nós estamos criando a primeira divergência praticamente perfeita que a gente gosta, né? Quando a gente tem o linha e o histograma alinhados numa região de baixa, enquanto o preço está subindo. O problema dessa divergência, o que eu queria era que esse movimento do histograma estivesse mais forte do que os passados, né? E a gente está ali praticamente no mesmo nível, que aí indicaria que esse fundo provavelmente poderia ser testado ou superado. Inclusive, uma queda até esse movimento poderia ser uma queda interessante para a gente conseguir pensar em posições compradas ali próximo da região de 5.300. Beleza? Então, S&P não consigo comprar e vou esperar um recuo para a gente poder pensar em compras. No 4 horas, aí, ó, no 4 horas fez um movimentozinho ali que a gente está falando, ó, que seria esse movimento aqui, ó, o histograma mais baixo do que para trás, enquanto ele continua mais alto no preço, indicando que esse fundo provavelmente vai ser testado ou superado, beleza? Então eu ficaria de olho aqui para qualquer argumento, qualquer manipulação dessa região de qual raiz,
para a gente conseguir pensar numa vendinha, para vir aqui, estopar essa regiãozinha aqui, e aqui sim a gente procurar por um argumento comprador de curto prazo aí dentro dessa semana. Vai dar para tentar, se acontecer esses movimentos, né? Tanto a venda do S&P quanto a compra. Beleza? DXY, DXY provavelmente está fazendo o oposto, está tentando criar uma divergência de alta aqui no 4 horas, né? A gente tem aqui não é uma divergência aqui, mas aqui é. A gente tem o preço caindo, deixa eu colocar de outra cor para ficar mais claro. A gente tem o preço caindo, a gente tem o preço caindo enquanto o histograma está subindo. O linha não está perfeito, né? O ideal seria o linha também a favor do movimento. E aí sim, a gente tem aqui o nosso histograma, que seria relacionado a esse topo mais alto do que o movimento para trás, indicando que esse topo provavelmente seria testado ou superado. Como a linha não está tão perfeita, não é a divergência perfeita, mas não deixa de ser uma divergência através do histograma e através da ideia do topo mais alto do que os movimentos anteriores, enquanto o topo ainda está menor no preço. Beleza? Então, DXY de cara, eu já vou pensar em um argumento comprador, inclusive aqui próximo da região, a gente pode vir aqui entendendo toda essa região como uma regiãozinha de liquidez, e se ele der uma cutucadinha aqui próximo dessa região desse order block, eu, Clinton, vou ser parceiro para quem quiser pensar em argumentos compradores para o S&P, o DXY, ali próximo da região de 102.900. Beleza? Seria mais ou menos isso. Fechou? Falando de BOV, falando de dólar, DXY, euro. Vamos falar de euro USD. Euro USD, se o DXY estava subindo, estava caindo, né? Provavelmente o euro vai estar subindo, inclusive chegando aqui próximo de uma região de liquidez, onde a expectativa do movimento seria ir lá capturar esse movimento. Ele vai estopar primeiro essa região, ele vai estopar primeiro essa região de qual raiz e depois vir buscar a próxima região de liquidez, que seria próximo dessa região. Inclusive, a quedinha do DXY, para chegar naquele POI que a gente marcou depois daquela liquidez, seria a subidinha do euro contra o dólar para dar o nosso movimento de manipulação. Colocando aqui no 4 horas, a gente vê praticamente o mesmo movimento, só que o oposto e mais perfeito, que seria preço subindo aqui, uma divergência de baixa, né? Enquanto o histograma e o linha estão de acordo, e o nosso fundo mais alto que os anteriores, indicando que provavelmente esse fundo pode ser testado ou superado. Então, qualquer argumento vendedor aqui dentro desse movimento, eu posso levar até próximo dessa região, e aqui sim eu entendo para procurar algum poizinho de compra a favor desse movimento do euro contra o dólar. Beleza? Acho que passamos pelos principais ativos, né? Ibov, dólar, Bitcoin, S&P, DXY, euro contra o dólar. E é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e se inscrever no nosso canal do Telegram. Fechou? Beijo para vocês, bons trades, operem com consciência, beleza? E qualquer coisa é só chamar a gente. Um beijo, um abraço e fui!